Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Flamengo sofre contra o bom Independiente Del Valle, especialmente contra a arbitragem da Conmebol. Vamos falar sobre esse jogo? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, seja bem-vindo, inscreva-se no canal. Vamos juntos! Primeira partida da decisão da Recopa, se a gente olhar um empate fora de casa, maravilha, para decidir no Maracanã, tudo certo, mas vamos analisar as circunstâncias desse jogo. O Flamengo encontrou dificuldades, e esse é o risco de competições eliminatórias, ainda mais se a gente falar de competições internacionais, quando tem coisas que não estão ao nosso alcance, quando há coisas subjetivas, secundárias e que têm influência direta dentro de campo. Bom, gramado péssimo em Atahualpa, na sede do Independiente Del Valle. Altitude, 2.800 metros. E a arbitragem, comprometedora. Então, esse tipo de coisa atrapalha, mas tudo bem. Vamos tentar restringir um pouco. O Independiente Del Valle é uma boa equipe, sem preconceitos. É uma equipe muito bem treinada pelo espanhol Miguel Ángel Ramírez, que já foi cotado em várias equipes brasileiras, depois de ter vencido a Sul-Americana, de ter eliminado o Corinthians, jogando muita bola, especialmente em Itaquera naquele jogo, deitou e rolou, no Corinthians que sempre é muito forte em casa. É uma equipe muito bem qualificada, bota a bola no chão, sabe o que fazer com ela. Haja vista que enfrentou esse Flamengo que sobra aqui no futebol brasileiro, que foi para o Mundial de Clubes para encarar o Liverpool, e esse Flamengo, contra esse Flamengo, o Independiente Del Valle teve mais finalizações, teve mais posse de bola, trocou mais passes, ou seja, é difícil a gente ver isso nesse Flamengo recente, né? Que é um time que fica mais com a bola, que é proponente do jogo, que sufoca o adversário, que constrói o seu resultado normalmente no primeiro tempo, que quando acelera a coisa acaba acontecendo. É difícil encontrar um adversário páreo para esse Flamengo, pois o Del Valle foi e jogou melhor até nos 90 minutos. Só que tem outras nuances do jogo que a gente precisa abordar. Primeiro que o Jesus sem o Gabigol apostou no Diego, exatamente para povoar o meio campo, deixando o Bruno Henrique lá na frente, para poder enredar esse Independiente Del Valle, esse sistema de jogo do espanhol. E a coisa não funcionou dessa forma. O Bruno Henrique ficou meio isolado lá na frente. E aí depois do segundo tempo, quando ele coloca o Vitinho, e aí liberam mais um pouco o campo de ataque ali para os dois tabelarem, fazerem algumas jogadas, a coisa começa a acontecer. Porque o Del Valle entendeu, né, muito rápido aquilo que pretendia o Flamengo e fez o seu jogo. E muito à vontade conseguiu construir, abriu o placar e tudo mais, e o Flamengo ainda assim consegue a virada e sofre o empate. Agora, não posso tirar do contexto do jogo a arbitragem, que foi altamente discutível nesse jogo. Primeiro que aquele gol do Bruno Henrique, ainda no primeiro tempo, eu ainda estou tentando entender como que o VAR invalida aquele gol. Porque o grande problema é esse, né? A gente tem que confiar na tecnologia e tudo mais, tem o software lá, tem o botãozinho azul, que não sei o quê, o corpo do Bruno Henrique está inclinado. O problema é a divergência do que o VAR valida, ou nesse caso invalida, com o que a gente está vendo, com o que a gente vê na imagem disponibilizada. Tudo bem que o Bruno Henrique está com o tronco inclinado, mas eu ainda assim não consigo determinar se ele não está atrás do campo de defesa, que validaria o lance, né? Caracterizaria que ele estaria em posição legal. Mas enfim, eu acho que essa é a grande discussão, a transparência. A regra do impedimento até estão estudando que seja mudada, para que não seja qualquer parte do jogador que esteja à frente, seja o tronco inteiro, talvez isso facilite ali na frente. E nesse caso não era nem para a questão do penúltimo defensor, era exatamente da linha divisória do gramado. Um lance discutível, polêmico, que tudo bem, a gente tem que confiar na tecnologia, beleza. O problema é confiar na tecnologia que é operada por seres humanos e que no outro lance capital simplesmente se absteve, ignorou, não interferiu num lance capital, num erro claro e grosseiro do árbitro que marca um pênalti no Rafinha no Murillo, que não aconteceu, que não houve o toque, que houve uma clara simulação do jogador equatoriano, do time equatoriano. E aí como que eu vou confiar na tecnologia, que, de novo, é operada por seres humanos, que definiu que o Bruno Henrique estava legal naquele lance, estava ilegal naquele lance, mas não interfere quando há um claro erro para respeitar a decisão de campo? Esse é o grande problema. Não é exclusividade do Flamengo, o Corinthians passou por isso semana passada, como outros clubes já sofreram nas mãos da Conmebol, que tem uma arbitragem muitas vezes
caseira ou tendenciosa contra brasileiros. Isso não é... Eu não gosto muito de teorias da conspiração, mas normalmente os brasileiros sofrem muito quando enfrentam equipes estrangeiras aqui dentro da América do Sul em jogos arbitrados pela Conmebol. Infelizmente é o que acontece. E o Flamengo sim foi prejudicado. Então vejam só que mesmo o Independiente Del Valle fazendo um grande jogo, mesmo o Flamengo fora de casa, mesmo com tudo isso, ainda conseguiu a virada. Gol do Pedro, hein? Pedro, impressionante esse moleque, hein? Ele tá arregaçando. Aí tem um gol a cada 18 minutos pelo Flamengo e a gente já sabia do potencial dele, né? Todo mundo imaginou que o Jesus fosse começar com ele, mas deixou ele pro segundo tempo. O Everton Ribeiro fez uma jogadaça e ele conseguiu a virada. E o Flamengo só não saiu vitorioso, apesar de tudo isso, por conta da arbitragem. Então não dá pra gente tirar isso do jogo, do contexto do jogo, de que o Flamengo foi prejudicado sim. É claro que enfrentou um grande adversário, não vai ser fácil no Maracanã, mas aí as circunstâncias que nesse caso prejudicaram tendem a ajudar. O gramado vai ser melhor, vai estar jogando em casa, apoio da torcida, força máxima. E com uma vitória simples, levanta mais um título, como foi da Supercopa, agora da Recopa Sul-Americana, contra o bom time do Independiente Del Valle. Mas, de novo, não será fácil, por quê? Porque é um time que provavelmente vai tentar fazer a leitura de como o Flamengo vai se portar nesse jogo e tentar, porque vai precisar vencer também, né? Vai tentar furar essa estratégia do Mister para poder conquistar um título fora de casa. E a arbitragem, a gente nunca sabe o que pode acontecer. Jogando fora de casa ou dentro de casa, o Flamengo tem que estar preparado para isso. Esse é o risco do mata-mata. Por isso que a gente fala, o Flamengo vai sobrar no Brasileiro. Em outras competições, a gente não sabe. Em 2 jogos, tudo pode acontecer. Em um jogo, então, poxa vida. A gente viu a final da Libertadores, né? O Flamengo não jogou aquele grande futebol contra o River Plate. Cresceu muito na segunda etapa e conseguiu a virada em 2 lances geniais do Gabigol e do Diego, né? Mas é assim que a coisa acontece no mata-mata. Você precisa vencer, você precisa decidir, nem sempre jogar bem. O Flamengo competiu, mas enfrentou um adversário que já conseguiu tirar o Flamengo da sua zona de conforto. Esse é o risco, mas dá pra ganhar? Claro que dá. Quero ouvir vocês. Comentem aqui embaixo, inscreva-se no canal. Eu volto na próxima. Tchau!